Lucas 9, 57 a 62. Diz assim a palavra de Deus: Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei, para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar o meu Pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Eu costumo dizer, irmãos, que o projeto mais precioso que alguém pode ter na vida, a jornada mais preciosa que alguém pode empreender nessa vida, é ser um discípulo de Cristo. Mas eu não estou dizendo ser um seguidor de ocasião. Existem muitas pessoas hoje que seguem a Cristo dependendo da ocasião. As pessoas às vezes passam por lutas, dificuldades, ou às vezes se tornam até amigos de pessoas crentes, vão na igreja, frequentam, até gostam do Evangelho, mas são seguidores de ocasião. Quando vem a tribulação, o problema, a preocupação, como a parábola do semeador, quando as coisas desse mundo se agigantam, a semente fica infrutífera e ela não frutifica. Mas na realidade, Jesus não quer de mim e de você que sejamos seguidores de ocasião. Jesus quer discípulos. Jesus chamou discípulos e hoje Ele chama também discípulos. Pastor, mas o discípulo não é um seguidor? É um seguidor. Mas o discípulo, irmãos, ele tem uma natureza diferente de alguém que segue por ocasião. O discípulo é aquele que se parece com seu mestre. O discípulo é aquele que ama o seu mestre. O discípulo é aquele que obedece o seu mestre. E o discípulo é aquele que está numa jornada até o fim da sua vida, custe o que custar. Portanto, irmãos, Jesus é aquele que chama os seus discípulos. Só que para ser um discípulo de Cristo envolve algumas implicações. Esse texto, 3 homens chegaram perto de Jesus e quiseram seguir Jesus. 2 deles falaram até para o Senhor: Senhor, eu vou te seguir. Mas Jesus, irmãos, Ele mostrou quais são as implicações e quais são as consequências de ser um verdadeiro discípulo. E é isso que esse texto mostra. Jesus usa aqui 3 figuras. Primeiro, Ele usa a figura da raposa. Segundo, Ele usa a figura de um funeral. E terceiro, Ele usa a figura do arado. Todas essas 3 figuras, Jesus quer nos mostrar o que envolve ser um discípulo de Cristo. Porque, como eu disse, irmãos, o grande projeto que Deus tem para mim e para você, quando Ele nos chama, é para que você seja um discípulo de Cristo, para que você experimente a vida abundante que Jesus tem para mim e para você. Não seja um cristão pela metade. Não seja alguém que segue a Cristo só por ocasião, dependendo da circunstância. Não. Seja alguém que se comprometa com Ele. Seja alguém que o ame. Seja alguém que o siga de todo o coração. Seja alguém que se pareça com Ele. E Jesus aqui, irmãos, de forma muito bonita, muito poética e muito metafórica, né, usando comparações, Jesus quer mostrar para esses 3 homens quais são as implicações de ser discípulo de Cristo. E como a gente precisa disso hoje, irmãos. Como hoje a gente precisa, pelo menos, ter essa consciência tranquila de que nós também trilhamos esse caminho do discipulado. E somos um discípulo do nosso mestre. Pastor, quais são as implicações que envolve ser discípulo de Cristo? A primeira delas, irmãos, está aí no versículo 57 e 58. Siga comigo a leitura. O texto diz assim: Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Veja que esse primeiro homem foi ele que se interpôs a Cristo e disse assim: Senhor, olha, eu vou ser um seguidor seu, aonde o Senhor for.
Aí Jesus mostra a primeira implicação do que envolve ser discípulo de Cristo. Olha o que Jesus disse. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Talvez você leia essa metáfora de Cristo e fique sem entender. Ou pelo menos você, às vezes como eu, durante tanto tempo compreendi que Jesus está querendo dizer que o discípulo é aquele que tem que ser desprovido, né, de qualquer bem. Ele não tem onde reclinar a cabeça, ou seja, ele é uma pessoa humilde, ele é uma pessoa que não pode ter uma casa, não pode ter bens, não pode ter recursos. Por muito tempo nós compreendemos essa parábola assim: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, ou seja, é uma vida desprendida de qualquer coisa. Mas o texto não quer dizer isso. O texto, irmãos, é muito além do que isso. Quando Jesus utiliza a figura da raposa e das aves, ele diz que as raposas têm as suas covas, as aves os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A gente precisa entender o que significa raposa e aves do céu naquele tempo e na metáfora de Jesus. Existia um povo que era um povo mesclado de judeus e gentios, do qual Herodes era aquele que estava encabeçando esse povo, inclusive era o rei da região da Judéia. Jesus mesmo foi levado diante de Herodes. E o povo indumeu, irmãos, era um povo que o judeu não gostava muito, porque ele era meio misturado. E Herodes estava lá, sendo o rei da região de Judá, de toda aquela região, e ele era um indumeu. E o judeu usava uma figura meio jocosa para tratar os indumeus. Eles chamavam os indumeus de raposa, porque as raposas são espertas, as raposas são ardilosas, e Herodes era um homem assim. Certa feita Jesus chegou diante de Herodes e chamou Herodes de raposa, esta raposa, porque os indumeus, irmãos, eram reconhecidos como esse povo que gostava de um ardil, de enganar as pessoas. Mas Herodes estava lá em Israel, e ele era rei da região toda de Judá. As aves dos céus, é mais fácil a gente avaliar o que significa. Por exemplo, você quer ver onde Jesus usa essa mesma frase? Jesus, quando fala da parábola do grão de mostarda, lembra? Ele diz que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Ela é a menor de todas as sementes, mas ela caindo na terra, ela germina, ela cresce, se torna maior de todas as árvores, ao ponto das aves do céu se aninharem nos seus galhos. Veja as aves dos céus lá. O que Jesus está dizendo lá? O que significa as aves dos céus? As aves dos céus significam os gentios. O que Jesus está querendo dizer com a parábola de mostarda é o seguinte: o reino de Deus, ele começa pequeno, às vezes até imperceptível aos olhos do homem do mundo, que só quer ver coisas grandes. Mas ele vai crescer, ele vai se desenvolver, e ele vai deitar galhos tão longos que os gentios, até os povos dos mais longínquos lugares, vão encontrar segurança, conforto e guarita nos seus galhos. Veja que as aves dos céus naquele tempo era a figura do gentio. Pastor, o que Jesus quer dizer com essa metáfora e com a implicação de ser discípulo de Cristo? É fácil. Ele diz: as raposas têm as suas covas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus está ensinando para mim e para você agora é o seguinte: ficou fácil. Os indumeus, Herodes e a sua corja, tem lugar para eles aqui em Israel. Eles estão aqui. Os gentios estão aqui também, simbolizando logicamente os romanos que dominavam Israel e viviam lá também naquele tempo. O que Jesus está dizendo, irmãos, é um negócio muito bonito. Ele está dizendo o seguinte: olha, há lugar para os indumeus aqui, há lugar para os gentios aqui, mas não há lugar para o Filho do Homem. Todos eles foram acolhidos aqui em Israel e em Jerusalém, mas o Filho do Homem foi rejeitado.
E é exatamente isso, irmãos, que a Bíblia diz lá em Isaías 53, quando o profeta profetizou a respeito de Jesus e disse: ele foi um homem rejeitado e um homem de dores, e dele ninguém fez caso. Veja que o que Jesus está dizendo aqui é que há lugar para todos em Jerusalém, menos para ele. Eu me lembro certa feita, quando Jesus chega em Jerusalém, numa das vezes que ele chega na cidade, ele olha para a cidade e diz: ó Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos, e vocês não quiseram e me rejeitaram. Interessante que o apóstolo João, no seu evangelho, no capítulo 1, no versículo 11, o texto diz assim: e ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. O que Jesus está dizendo aqui, querido, é que o Filho do Homem, ele foi rejeitado. Ele, o verdadeiro Israel, ele, o verdadeiro judeu, ele, o verdadeiro homem dos homens, tinha lugar para todo mundo, mas não tinha lugar para ele. Não reclinar a cabeça, não ter onde reclinar a cabeça, não significa que você tem que ficar agora desprovido de bens e viver perambulando por aí. O texto não diz isso. O texto diz que Jesus era aquele que, quando batia nas portas, ninguém lhe abria. Não tinha lugar para ele. Portanto, querido, essa é a primeira implicação de ser discípulo de Cristo, discípulo de verdade. Ser discípulo de Cristo, em primeiro lugar, implica em experimentar a rejeição. Você está preparado? Pois essa é a realidade. Jesus foi rejeitado. E lá em João capítulo 15, Jesus disse assim: olha, assim como odiaram a mim, odiarão a vós outros. Você tem que estar preparado, se você é um discípulo de Cristo, para experimentar essa rejeição. Olha, Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo. Jesus foi rejeitado pela sua família de carne, sabia disso? Jesus foi rejeitado pela religião judaica da época. Os maiores perseguidores de Jesus não estavam fora da igreja, estavam dentro da igreja. A religião judaica, que era a religião da Torá, tinha tudo para abraçar o seu Messias, mas rejeitou o seu Messias, pregando-o na cruz. Jesus foi rejeitado, irmãos, por todos. E nós, como discípulos de Jesus, trazemos em nós essa marca. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. O fato de você ser um cristão e amar a Cristo já trouxe rejeição a você? Talvez você já experimentou a rejeição na própria família. Talvez você venha de um lar espírita. Talvez você venha de um lar que comunga dessas religiões de terreiro, afro-brasileiros, do jeito que eles dizem. Talvez você veio de uma religião católica, apostólica, romana, de uma tradição muito forte, familiar, católica, adoradores de imagens, de santos. Talvez você tenha uma herança familiar muito forte dentro do catolicismo, como era a minha própria família, né? Minha avó, devota de Santa Edviges. Talvez você comunga de ideologias marxistas, esquerdistas, e de repente o seu meio é esse meio de pessoas que de repente abraçam esse comunismo ateu, e aí vem o chamado de Cristo. Cristo te chama e você acolhe esse chamado. Você agora é alvo de uma conversão genuína. E aí, de repente, aquelas pessoas que você conviviam antes começam a te rejeitar. Já aconteceu isso com você? Nascer num lar evangélico, irmãos, igual os meninos. Eu vejo os meninos aí dos nossos crentes aqui, né? É uma bênção. De certa feita, eles já crescem nesse ambiente prazeroso, maravilhoso. Mas não se esqueça, querido, que muita gente enfrenta muita luta e rejeição pelo fato de abraçar o Evangelho, de abraçar a Cristo, e essa rejeição começa dentro de casa.
Certa feita, Jesus disse que os inimigos do homem estariam dentro da sua própria casa. Por quê? Porque pelo fato de você, de repente, ter um encontro com Cristo e abraçar agora o Evangelho e os valores do Evangelho, possam fazer de você uma pessoa que sofre rejeição. Seus amigos te abandonam. Sua família não quer mais saber de conversar com você. Seus amigos, aqueles que comungavam de valores que você lhe achava tão caro, agora não acha mais, viram o rosto para você, porque agora você virou um crente. E tem muita gente que se entristece com isso e volta atrás na velha vida. Eu estou aqui para dizer a você, alegre-se. Alegre-se, porque grande é o vosso galardão, porque assim rejeitaram e injuriaram o próprio Senhor Jesus e os profetas. O discípulo de Cristo precisa compreender que uma das implicações de ser discípulo é você experimentar rejeição. O mundo pode rejeitar você, mas o Senhor de toda a terra acolheu você. Amém? Portanto, querido, não desanime se você tem experimentado essa rejeição dentro da sua casa, no seu local de trabalho, entre os seus amigos, pelo fato de você agora ser de Jesus. Ser discípulo de Cristo envolve, implica em experimentar a rejeição como Cristo foi rejeitado. A segunda implicação está agora no funeral. Olha o que diz o versículo 59 e 60. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O interessante é que Jesus agora chama esse homem. E esse homem, nós vamos ver aqui, que ele é cheio de expectativas culturais e familiares. Porque ele usa uma desculpa, uma expectativa da cultura da época, e interpõe a expectativa cultural, pessoal e familiar ao chamado para ser um discípulo de Cristo. No versículo de número 59, ele diz para Jesus, olha, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Pastor, o que significa isso? Naquela época, irmãos, na cultura de Israel e até hoje no Oriente Médio, isso aí é uma coisa que é arraigada na cultura. O filho mais velho, e eu creio que esse homem aqui que Jesus diz, segue-me, talvez fosse o primogênito da sua casa. O filho mais velho tinha uma obrigação solene de permanecer na casa até a morte do pai, porque ele era o primogênito. E por ser o primogênito, ele tinha alguns benefícios do pai. Não se esqueça que naquele tempo, a família era essencialmente agropastoril. Era agrícola e cuidava de animais. Naquele tempo não tinha trabalhadores assalariados. E a lida no campo envolve muita gente. E a família contava com o quê? Com os filhos. É por isso que o salmista diz assim, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Porque quando o inimigo pleitear a porta da sua tenda, da sua casa, os seus filhos o defenderão. Irmãos, naquele tempo os filhos eram os trabalhadores da casa. Eram aqueles que auxiliavam o pai. E o primogênito, o filho mais velho, esse então, irmãos, tinha muita responsabilidade naquela época. Primeiro, ele recebia a porção dobrada que o pai tinha quando o pai morresse. Era um negócio assim meio estranho, mas quando o pai dividia a herança, que na verdade eram terras, animais, o filho mais velho ficava com o dobro de todos os outros. Por quê? Porque ele agora seria responsável pela família, pelo clã, pelo nome da sua família. Então esse filho mais velho, irmãos, nem se cogitava ele sair da casa do pai antes que o pai morresse. Ele precisava sepultar o pai. Olha o que ele diz agora, está vendo? Ele precisava sepultar o pai para que ele ficasse desobrigado dessa expectativa familiar e cultural que tinha na época. E ele utiliza disso, irmãos, para colocar uma objeção ao chamado de Cristo. À primeira vista você pensa assim, pastor, mas isso é tão plausível, não é?
Mas ser discípulo de Cristo, irmãos, não requer plausibilidade. Ser um discípulo de Cristo requer obediência. O que Jesus está dizendo aqui, querido, é que o chamado de Cristo para você ser um discípulo, você às vezes vai ter que frustrar as expectativas culturais e familiares que a cultura e a família esperam de você. Nós vivemos hoje, irmãos, numa sociedade que muitas vezes nós não somos o que desejaríamos ser, mas o que os outros esperam que sejamos. Não é isso? Hoje nós vivemos, irmãos, para cumprir expectativas alheias. Hoje a gente vive para agradar as pessoas, para cumprir com certas exigências culturais para que eu seja aceito no lugar, para que eu seja bem recebido no lugar, para que eu seja politicamente correto no lugar. E colocam sobre nós algumas expectativas, irmãos, que na realidade são expectativas que quando Jesus nos chama para o discipulado, essas expectativas precisam ser frustradas. Olha o que Jesus responde para esse jovem. Uma resposta dura, irmãos. Ele diz assim: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Você entendeu essa frase? Deixa os mortos. Que mortos? Os mortos espiritualmente. Aqueles que desconhecem a Cristo e o compromisso do discipulado. Aqueles que vivem uma vida alheia, mortos nos seus delitos e pecados. Deixa esses mortos cuidar dos seus mortos. Jesus está dizendo o seguinte: olha, na sua família, deixa eu parafrasear isso aqui para vocês entenderem. Na sua família tem muita gente que eu não chamei e que não me segue, que pode fazer isso no seu lugar. Você vai e prega o reino de Deus. Jesus está dizendo: olha, fique tranquilo, sua família não vai ficar descoberta. Pode ficar tranquilo, seu pai vai ser enterrado. Mas tem gente lá para fazer isso no seu lugar. Pois eu estou te chamando para uma missão muito maior do que isso. Deixe os mortos cuidar dos seus próprios mortos. Pastor, qual é a segunda implicação de ser discípulo de Cristo? A primeira, irmãos, nós vimos aqui. Ser discípulo de Cristo implica em experimentar a rejeição. Mas em segundo lugar, ser um discípulo de Cristo implica em frustrar as expectativas do mundo, da família e da cultura. Muitas vezes, quando Cristo nos chama, irmãos, é preciso romper com algumas coisas. É preciso frustrar algumas expectativas daqueles que colocam nas nossas costas algo que absolutamente não é da vontade de Deus para nós. E ser discípulo de Cristo significa muitas vezes romper com essas coisas. Esse jovem sobrepôs o chamado para ser um discípulo de Cristo e pregar o Evangelho e amar o Senhor de todo o coração, às expectativas da sua família. E na realidade eu creio que ele voltou atrás. Assim como os outros dois, porque nenhum deles o texto diz que ele abriu mão. Irmãos, o custo do discipulado não é para todos, mas é para aqueles que o Espírito Santo toca, Deus elege, escolhe, e você responde em amor, com todas as implicações possíveis. Louvado seja Deus, irmãos. Tem muita gente para cuidar dessas coisas do mundo. Tu, porém, vai, como diz o texto, e prega o reino de Deus. Frustrar expectativas culturais e pessoais faz parte do discipulado. Ah, meu filho, eu não te criei para isso. Ah, eu esperava tanto que você fosse isso. Ah, eu esperava tanto que você agisse assim. Mas agora eu sou discípulo de Cristo. Sinto muito, mamãe, estou frustrando a sua expectativa. Ah, eu gostaria tanto que você no seu trabalho você agisse assim. Ah, eu gostaria tanto que você abraçasse a forma pelo qual nós conduzimos os nossos negócios.
Ah, eu gostaria tanto que você fosse uma esposa moldada por aquela expectativa que eu gostaria que você fosse. Eu sinto muito, agora eu sou de Cristo e eu vou frustrar a sua expectativa. Que agora eu não posso mais andar segundo as suas expectativas. Tem muita gente para andar segundo as suas expectativas, eu não mais. E em último lugar, irmãos, pastor, qual a terceira implicação de ser discípulo de Cristo? Agora vem o arado, coisa linda. Veja que Jesus, ele é um mestre na palavra, né? O ensino de Jesus, ele é meio parabólico, ele usa de parábolas e usa de metáforas, coisas cotidianas para traduzir verdades profundas. Quem poderia imaginar que uma raposa e uma ave do céu traduzisse uma mensagem tão linda de um Cristo rejeitado? Jesus agora se utiliza, irmãos, do arado. Veja bem a terceira implicação de ser discípulo, versos 61 e 62. Siga comigo, por favor. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor. Veja que este também, ele deseja seguir Jesus, mas ele desconhece as implicações para tal jornada. Ele chega despretensiosamente e diz: Senhor, eu também quero te seguir. Aí de repente, ele mesmo, querendo seguir Jesus, interpõe alguma coisa à sua jornada. Ele diz assim: mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Veja que a semelhança do segundo, esse homem também interpõe alguma coisa que ele mesmo quer. Não foi nem Jesus quem o chamou, mas ele mesmo já vem com alguma objeção para abraçar o chamado do discipulado que ele mesmo deseja. Veja a resposta de Jesus. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Quando você lê esse texto a primeira vez, você pode pensar como eu li a primeira vez: o que tem a ver despedir de casa com arado? O que tem a ver uma metáfora familiar, uma figura familiar que esse homem disse? Deixa-me primeiro despedidos da minha casa. O que tem a ver isso com um arado? Olhar para trás, colocar a mão no arado. O que Jesus quer dizer com isso? Na verdade, esse jovem, quando ele quer seguir Jesus, mas interpõe o ser um seguidor por algo que ele mesmo coloca primeiro, despedir-me dos de casa, a gente vê essa imagem no Velho Testamento. A gente vê, por exemplo, no livro dos Reis, quando Elias recebe a incumbência de Deus, dele colocar a sua capa profética, de ser um ministério profético em Eliseu, e a Bíblia diz que ele então vai a uma fazenda, porque ele precisa transferir o ministério dele para Eliseu, porque o ministério de Elias estava terminando, e Deus então manda ele ir na casa de Eliseu, na fazenda dos pais de Eliseu, e o texto diz que quando ele chega na casa, na fazenda de Eliseu, ele está trabalhando com 12 juntas de bois. Talvez o arado na mente de Jesus reporte a Eliseu, porque o texto diz lá que Eliseu estava arando a terra. Coisa interessante, irmãos, a Bíblia tem umas conexões assim maravilhosas. E o texto diz que quando Elias chega na fazenda, ele está arando a terra com muita maestria, porque o texto diz que existiam 12 juntas de boi e ele estava com a 12ª, a última junta de boi era de Eliseu, ou seja, ele era um exímio arador da terra. É isso que nos apresenta o texto. E aí de repente, quando Elias chega na fazenda, ele não faz nada, ele tira a capa. É bonito, irmãos, leia o texto lá. E joga a capa em cima de Eliseu. Quando ele joga a capa em cima de Eliseu, ele olha para Eliseu e diz: você já sabe o que eu fiz contigo. Mas sabe qual é a reação de Eliseu? Elias, permite-me primeiro despedir-me dos meus pais. Olha o texto aí, irmãos. Mas aqui que há uma grande diferença, porque Elias permitiu. Sabe o que Elias disse para ele? Vai, mas volta, porque você sabe o que eu fiz contigo.
Mas preste atenção, isso é lá no velho. No novo, tem uma certa urgência que isso não é mais permitido. E tem outra coisa mais grave ainda, que uma leitura sem você fazer um exegese do texto, você não percebe. A palavra despedir-me, aqui, no grego, ela tem uma outra conotação. Ela significa pedir permissão. Não é só chegar lá, igual Eliseu fez, e dar um beijo e um abraço, fazer um churrasco, e depois seguir Elias, porque isso foi o que aconteceu lá. Lá, quando Eliseu diz, meu Senhor, permite-me despedir, a palavra no hebraico ali de despedir é exatamente essa. Eu vou cancelar o meu trabalho, eu vou embora, eu vou me despedir. Agora aqui não, aqui a palavra despedir significa pedir permissão. Esse jovem tem um problema, a sua lealdade a Cristo está maculada pela sua lealdade familiar. A palavra do Pai é mais importante do que a palavra de Cristo. Permite-me primeiro relatar esse chamado ao meu Pai, e o que Ele disser eu farei. Qual o problema desse homem, pastor? Esse homem tem uma crise de lealdade. Ele na realidade tem alguém que tem a palavra última na vida dele. Não é Cristo, é o seu pai. Aqui não é despedir apenas, é pedir permissão. Quem vai dizer para ele se ele deve seguir a Cristo é o seu pai. E aí, irmãos, esse homem tem uma crise de lealdade. E ele prefere ouvir o pai do que ouvir a Cristo. Por quê, pastor? Porque o texto não diz que ele voltou. Portanto, querido, Jesus então agora introduz, quando ele diz, deixa-me primeiro ouvir o meu pai, pedir permissão do meu pai, Jesus usa a figura do arado. Pastor, o que a figura do arado tem a ver com você pedir permissão do pai? É muito simples, irmãos. O discipulado de Cristo exige lealdade última à pessoa de Cristo. A última voz que você precisa ouvir para qualquer atitude e decisão da sua vida não são as pessoas, não é o mundo, é a Cristo. A nossa lealdade a Cristo não pode ser comprometida pelos valores do mundo. Por quê? Porque se você seguir a Cristo e começar a olhar para as coisas do mundo, o sulco do arado que você fizer no solo vai prejudicar toda a colheita, porque ao invés dele fazer um sulco retinho para você plantar a sua semente e ela ter um espaçamento correto entre um e outro e vir uma produção satisfatória, vai ser completamente perdida. Você já experimentou arar a terra e olhar para trás? Não, pastor, eu não sei nem o que é um arado. Arado é um instrumento, irmãos, para escarificar a terra, para abrir sulcos na terra. Ele é um gancho assim que naquela época era feito de madeira, porque hoje o arado é de ferro, é uma coifa de ferro presa à junta de bois. Hoje são os modernos arados puxados a trator, mas naquele tempo, irmãos, era uma junta de boi puxando uma coifa de madeira bem forte, em forma de um gancho, que enfiava na terra, e à medida que o boi puxava, ela revolvia a terra para abrir um sulco para a semente cair e o plantio ficar certinho. Você quer ver? Deixa eu te dar uma ideia mais ou menos próxima a hoje. Você já experimentou andar de bicicleta e olhar para trás? Pega a sua bike e faz isso para você ver. Pega a sua bicicleta numa linha reta e dá uma olhada para trás. Você vai ver aonde você vai parar. Bom, você vai enfiar a sua cara num poste, ou você vai cair, ou você vai perder a noção, ou você vai para uma outra direção. Por quê? Porque quando você olha para trás, se desvia para qualquer outra coisa, você perde o sentido de onde você está indo. Essa é a figura do arado. E o interessante é que Jesus usa aqui uma figura da época. Ele diz assim: ninguém
que tendo posto a mão no arado olha para trás? Ninguém. Por quê? Porque todo o homem que usava do arado sabia que quando ele pega o arado nas mãos e ele guia os bois e o arado, ele precisa manter uma atenção muito firme naquilo que ele está fazendo, porque se ele olhar para trás, ele vai desviar o arado e essa terra vai ser cortada de forma errada e toda a colheita vai ser prejudicada. E olha que de arado eu entendo um pouquinho, hein? E aí Jesus usa essa figura, irmãos, para responder a esse jovem que tinha a sua lealdade dividida. É como se Jesus dissesse para ele: olha, se você não olhar para mim, não mirar a mim, e ficar olhando para as coisas desse mundo, para trás e para o lado, a sua colheita vai ser prejudicada. Você não é apto para o reino de Deus. Você está desqualificado para ser um bom arador. Você tem que olhar para frente. Você não pode olhar para o lado e nem para trás, porque senão você está desqualificado. Veja, querido, que ser um discípulo de Cristo tem algumas implicações, e hoje nós precisamos muito rever essas implicações para que a gente não se iluda e se engane a nós mesmos. Tem muitas igrejas abarrotadas de gente. Tem muitas igrejas, irmãos, cheias de seguidores de ocasião. E às vezes essas igrejas encantam os nossos olhos, não é verdade? Porque a gente gosta de público. A gente muitas vezes olha para fora e vê aquela igreja lotada e diz assim: puxa, eu quero ser como essa igreja. Eu não. Eu quero ser a igreja, irmãos, que Cristo preceituou na sua palavra. Eu quero viver numa igreja onde há lugar para todos, mas não há lugar para tudo. Eu quero viver numa igreja, irmãos, onde eu possa ver a obra de Cristo sendo realizada no coração das pessoas, para elas se tornarem discípulos de Cristo e não seguidores de ocasião. Eu quero viver numa igreja, querido, que eu entenda quais são as implicações de ser um discípulo. Para quê, pastor? Para eu não ser enganado por muitos pastores que estão por aí enganando vocês, dizendo que você pode vir de qualquer jeito, permanecer de qualquer jeito, porque Cristo é amor. Não, irmãos, a palavra de Deus mostra algumas implicações do discípulo. A primeira delas é que o discípulo de Cristo, ele vai experimentar de alguma forma a rejeição. Portanto, fique tranquilo, se você é rejeitado por causa de Cristo em alguma coisa na sua vida. O discípulo de Cristo é aquele que frustra, às vezes, expectativas até familiares, até no trabalho, até dos amigos. Mas, irmão, se você não frustrar as expectativas da cultura, como disse Jesus, você não pode ser meu discípulo. Jesus chegou a dizer que aquele que não aborrece pai e mãe não pode ser meu discípulo. E aqui é exatamente isso, é frustrar as expectativas que a família depositou em você, mas você agora, como seguidor de Cristo, você não pode mais abraçar essas expectativas. E em último lugar, ser um discípulo de Cristo também envolve priorizar lealdades. A quem você é leal? Quem tem a última palavra na sua vida? A quem realmente você presta conta? A quem você ouve para realizar qualquer coisa na sua vida e qualquer ato ou atitude? A sua lealdade e o seu coração pertence a quem? É isso que o arado nos ensina. E eu quero terminar. Reverendo Augustus, ele tem uma frase que eu gosto muito num dos sermões dele, que eu ouvi essa semana. Olha o que ele diz: para muitos, Jesus é uma figura fascinante, até o momento que é preciso renunciar a algo para ser seu discípulo. Para muitos, Jesus é uma figura fascinante, até a hora que você precisa renunciar a alguma coisa para ser
o seu discípulo. Quero fazer a você 3 perguntas e você responda ao seu coração. Primeiro, você está disposto a sofrer rejeição pelo fato de pertencer a Jesus? Você está disposto a ser rejeitado pelas pessoas, ou você é daquelas que quer ser o queridinho de todos? Você está disposto a enfrentar qualquer tipo de rejeição, não porque você é grosso, não porque você é desonesto, mas pelo fato de você ser de Jesus, amar Jesus, se devotar a Cristo, seguir a sua palavra? Você está disposto a sofrer rejeição por causa de Cristo? Pois é, irmãos, tem gente que está morrendo hoje porque é de Cristo. Não é rejeição, não, é sofrendo morte, tá? E às vezes a gente pensa que é em lugares muito longe. Não é não, é lugar bem pertinho de nós. Tem pastores e famílias de pastores que estão sendo mortos pelo fato deles serem de Cristo. É a implicação do discípulo. Muitos deles vão sofrer o martírio pelo fato de ser Jesus. A minha pergunta para você é o seguinte: você está pronto para isso? Você entende que isso faz parte do ser discípulo? Segunda pergunta, responda para você. Você está disposto a frustrar as expectativas pessoais, às vezes que você construiu para você, familiares e culturais, por amor a Cristo? Talvez você construiu um castelo de areia em torno da sua pessoa. Aí vem Jesus e demole esse castelo, dizendo o seguinte: não é isso, querido, que eu quero para você, eu quero outra coisa. Você está disposto? Você está disposto a frustrar as expectativas da sua mãe e do seu pai em torno da sua pessoa, que de repente depositou em você uma expectativa deles, mas que não é de Cristo para você? Você está disposto, querido, a frustrar essas expectativas para abraçar essa esperança bendita de ser um discípulo de Cristo? E a última pergunta: a quem você é leal? Quem tem a última palavra na sua vida? Quando você vai fazer um negócio, o seu negócio é pautado em qual palavra? A palavra de Deus? Quando você entra em qualquer associação, ou em qualquer instituição, ou em qualquer amizade, você tem sido leal a quê? A turma? Eu vou fazer porque a turma faz. É isso? A sua lealdade está intimamente ligada à turma? A quem você é leal? A quem pertence o seu coração? Se a sua resposta for satisfatória, certamente você é um discípulo de Cristo, amém? E é isso que Ele deseja para mim e para você. É o projeto glorioso de vida. É você compreender as implicações, mas por favor, não faça dessas implicações algo que vai retrair você. Pelo contrário, Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, eu termino: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não pense, querido, que agindo assim você vai causar qualquer constrangimento. Pelo contrário, o mundo espera de nós um comportamento diferente. É assim que eles vão ver Cristo em nós, não pelo fato que nós nos parecemos com Ele, mas pelo fato de nós nos parecermos com Cristo. E isso envolve muitas vezes essas implicações, mas vale a pena, porque chegará o dia que Deus vai pedir conta de todos nós. Vai chegar um dia, irmãos, que nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Saiba disso. E a Bíblia diz que lá no tribunal Ele julgará a todos nós. E quando chegar naquele dia, irmãos, não adianta você dizer que você fez isso, fez aquilo outro, ou praticou algum tipo de religião. Isso não vai adiantar nada. Naquele dia, o que vai fazer diferença para você ser separado
em ovelhas e bodes, é o fato de você ser um discípulo de Cristo, ter sido chamado por Ele e ter abraçado esse chamado com todas as suas implicações de vida ou de morte. Aí Jesus vai dizer para você: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. E Ele vai separar as ovelhas dos bodes. Cristo te chama hoje para ser um discípulo. Abrace o chamado de Cristo. Não use desculpas, como esses 3 usaram e recuaram do chamado de Jesus. Abrace o Evangelho com todas as suas implicações, e você vai experimentar vida e vida abundante que Jesus traz para você. Amém?